Muito boa tarde a todos, graça e paz do Senhor. Hoje é sábado, amados, dia 26 de novembro de 2022, né? Estamos aí há pouco mais de 30 dias, né? Uma das datas mais importantes, o nascimento do nosso Deus, né? Nós estamos iniciando para a honra e glória do Senhor, amados. A Escola Bíblica em Ação, aqui na radioamormaior.net.br. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, não é? Eu sou o pastor João Lembo. Peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, não é? Divulgue nos seus grupos, né? Tá certo ou não? Aí você entrando no nosso canal, nós temos lá mensagens, orações da manhã, amém? Então compartilhe para a honra e glória do Senhor, né? Nós sabemos pela palavra do Senhor, né, que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, aqui em Indaiatuba, bem em frente ao ginásio de esportes, não é? Todos os sábados, amados, iniciando às 14 horas até às 15, não é? Nós estamos aqui para conhecer mais a palavra do Senhor, para aprender mais, né? Para a gente realmente se aprofundar no Evangelho de Jesus, não é? Na verdade, nós estamos aqui, além de aprender, nós estamos aqui para sermos ministrados. Amém? Peço que você compartilhe também, não é? O link da rádio. Não é uma rádio muito abençoada, existem outros programas. Amém? O amado Jairo, nosso irmão em Cristo, ele conduz, não é, a rádio, não é, amormaior.net.br, né, com muito amor, com muito zelo. Amém? E para a honra e glória do Senhor, nós estamos iniciando a aula 24, amados. Programa 24 da Escola Bíblica em Ação da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. E como nós sempre começamos, não é, para nós estarmos, não é, aprendendo, né, a um devocional, não é, a amplitude de poucos versos ou de um verso que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do sopro do Espírito Santo, coloca no nosso coração, não é? E é uma amplitude muito grande, né? Então o devocional realmente serve para isso, né? Para nós em devoção, não é? Através do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, nós realmente lermos, né? Meditarmos na palavra, né? Em breve mensagens, como hoje, Evangelho de João, eu convido você aí o Evangelho de João no capítulo 1, não é? Todo programa, toda aula, eu sempre reitero aqui, quando ela se inicia, por favor, esteja com uma Bíblia, uma palavra, já, né, pronto, né, para nós abrirmos João 1. Aí nós vamos lá no verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, verso 36, a palavra do Senhor diz: E vendo Jesus passar, disse, e vendo, Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa, amados, né? Que coisa bela, não é? Eu vou me aprofundando, não é? Eu vou me aprofundando na palavra, né? E a cada dia eu fico mais maravilhado, né? Esses 2 versos aqui, não é? Onde João Batista, a voz que foi levantada por Deus para clamar no deserto,
não é? Isso já sendo dito já com o profeta Isaías, há 700, 800 anos antes do nascimento de João Batista. Ele apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, né? É o Cordeiro. O Cordeiro. O que é o Cordeiro? Não é? O Cordeiro simboliza o sacrifício, porque o que cobria, o capar que cobria o pecado no Antigo Testamento, não é? Eram através de sacrifícios. E esses sacrifícios eles deveriam ser santos, com um animal inocente, com um cordeiro. Cordeiro, na verdade, é um filhote de até 1 ano, né, do cruzamento de um carneiro como uma ovelha, não é? Então, se oferecia em sacrifício, não é? Sacrifício em amor, não é? O melhor, não é? O cordeiro, o inocente, sem ruga, sem mácula, sem mancha, perfeito, não era doente, não era manco, não era cego, não, ele era perfeito. Então, na verdade, quando João Batista apresenta e quando vê Jesus, olha, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele não vai mais cobrir o pecado, né? Ele é a nossa propiciação. Ele já não é mais o capar, ele já não cobre, ele tira, não é? E ele tirou através, não é, da sua vida, de um sacrifício, não é, vivo, não é? Ele, né, Jesus Cristo foi morto, sabendo, obedecendo, não é? Um sacrifício em amor, não é? E todos nós, não é? Para a honra e glória de Deus, que recebemos Jesus Cristo de todo o coração e de todo o entendimento, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor em obediência. Amém? Então, é desta forma que nós nos tornamos seguidores e discípulos de Cristo. Quando eu abandono todas as minhas práticas, todas as minhas crenças e sigo o Cordeiro, o meu único e suficiente Salvador. Amém? Seguimos a Jesus Cristo, seguimos a Deus Pai, seguimos a Deus Espírito Santo, seguimos ao Deus Filho, não é? Que é Jesus Cristo. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos para iniciar, para a honra e glória do Senhor, não é? Mais esse estudo. Pai, em nome de Jesus. Que privilégio o Senhor nos dá, Deus, nessa tarde de sábado, para aprender mais de Ti, para ouvir a Sua palavra, Pai, para ouvir a Sua voz. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, para ouvir a Sua voz. Que o Senhor possa falar conosco. Fala conosco, nos ensina. Que o Senhor esteja na nossa presença, onde nós estivermos. Que o Espírito Santo do Senhor sopre nos nossos corações. Obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos continuando o nosso estudo de Apocalipse. A semana passada, nós já tivemos o privilégio de abrir 4 selos. Então, hoje, nós vamos abrir, nesse momento, o 5º selo. Então, eu convido você a ir a Apocalipse 6. Apocalipse 6. Eu estarei lendo os versos 9, os versos 10 e 11.
o quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Verso 10. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Que privilégio! Nós acabamos de ver no nosso devocional, né, que o Cordeiro, que Jesus Cristo, que se apresentou como Cordeiro, Deus deu toda a honra e toda a glória a ele. O nome que está acima de todo nome. Então é o mesmo Cordeiro que se ofereceu em sacrifício vivo, que está quebrando os selos. Ele quebrou o quinto selo. Não é? E quando a gente entra no texto, quando a gente lê o texto, a gente pode ver, amados, o clamor dos que foram martirizados, açoitados, mortos, feridos, sacrificados. Então, os que foram martirizados pela palavra, eles clamam por justiça. Não é? Clamam. Não é? Então, eles questionam, eles clamam em voz forte, dizendo: Senhor, até quando? Até quando, soberano? Até quando, Deus? Até quando, soberano? Até quando, verdadeiro? Até quando, santo? Até quando nós estaremos vendo tudo e o Senhor ainda não julga? Porque nós sabemos que o Senhor vai julgar. Então, apesar do clamor, nós sabemos que o Senhor, ele é o Senhor da justiça, não é? Então, o próprio Senhor, não é? Ele acalma o coração daqueles que estão, como nós estaremos. Como se nós estivéssemos, não é, na glória com Jesus. Até quando, Senhor? Até quando esperar? Quando haverá esse julgamento? Então Jesus Cristo diz: se acalme, repousem. Eu estarei te dando essas vestes brancas para que você acalme o seu coração. Repouse ainda por pouco tempo. Porque primeiro, eu estou no controle, diz o Cordeiro. Eu tenho a autoridade de quebrar, e eu tenho a autoridade de acalmar o seu coração, porque eu estarei fazendo justiça. Porém, eu estarei fazendo justiça, não é, quando se completarem o número dos seus irmãos, dos seus conservos, não é, que ainda serão mortos. Que coisa maravilhosa, igreja. A história já está contada.
É por isso que Deus está no controle. Ele já sabe de absolutamente tudo que vai acontecer. Calma, peraí um pouquinho. Então, às vezes, quando a gente reclama da vida, peraí um pouquinho. Quando a gente tem alguma dúvida, não, peraí um pouquinho. Quando a gente tem alguma ansiedade, não, peraí um pouquinho. Quando a gente tem algum medo, não, peraí um pouquinho. Viu? Fica tranquilo, repousa aí, acalma seu coração. Mas a palavra de Deus também diz, amados, e é importante nós entendermos isso, e eu convido você a Gênesis 4. Se você pode, por favor, vá comigo em Gênesis capítulo 4, para nós entendermos desde o início, né? Desde do primeiro homicídio, né? Da história de Caim e Abel, né? O primeiro homicídio. Caim disse a Abel, seu irmão, Gênesis 4:8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e Caim matou Abel. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Então o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Eu vou repetir. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do seu sangue, do sangue do seu irmão, clama da terra por mim. Que passagem maravilhosa. A voz do sangue de Caim, de Abel, clama. Né? Que coisa maravilhosa. O sangue que foi derramado, né, por Caim, a Abel, o sangue de Abel, né, ele clama por quê, igreja? Por justiça. Né? E é tão profundo isso, né, porque é a voz, olha que coisa linda, olha, é profundo isso, ó, é a voz do sangue do seu irmão, porque sangue é vida. Dá pra gente imaginar isso? Sangue com voz? Não. Então tá certo, então isso é forte, é a vida, não é? Tá certo, é Abel, é ele, não é? É ele que está clamando, Senhor, eu estou clamando por justiça. Então todos nós clamamos por justiça, mas o que Deus, através do Espírito Santo, diz hoje para nós o que é? Eu sou a justiça. A vocês cabem o quê? Aguardar. Então, na verdade, esse quinto ser, ele quer dizer o quê? Eu estou no controle. O tempo do Senhor julgará quando ele, que é soberano e é Senhor, ele saberá o tempo necessário. Enquanto isso, amados, eu, você, todos, temos que ter o quê? Paz. Né? Tá certo ou não? Então, hoje é dia 26 de novembro de 2022. 26 de novembro de 2022. Né? Todas essas incertezas, essas manifestações, tudo que está acontecendo, evidentemente, no nosso país, todos nós sabemos, né? Somos, na verdade, pegos de algumas incertezas, algumas certezas, né? Incertezas do que vai efetivamente acontecer, né? Como é que vai ser o desfecho de tudo isso, mas a certeza que nós temos qual é? Que Jesus Cristo está no controle. Amém? Jesus Cristo está no controle. Ele é o Deus da justiça. E no tempo certo, no tempo de Deus, vai acontecer o que deve acontecer. Tá certo ou não? Não é? Tá? Amém? Então, quinto selo quebrado. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora para o sexto selo. Eu convido você ao capítulo 6 de Apocalipse, eu estarei lendo.
dos versos 12 ao verso 17. Apocalipse 6. Apocalipse 6, 12 a 17. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um tempo forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, e disseram aos montes e rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Amados, o sexto selo aqui representa o juízo final. Nós estamos vendo, nós dividimos, não é? Esse estudo de Apocalipse em capítulos, e cada capítulo, como nós vimos, não é? Ele encerra com o juízo, novos céus e nova terra. E ele gradativamente, não é? Ele vai tendo essa sucessão paralela, não é? Como nós vimos, né? E na verdade ela vai aumentando em riquezas de detalhes. Então, quando o sexto selo é quebrado, o juízo final chegou. Não é? E a gente pode ver que a humanidade, veja bem, a humanidade ela está o quê? Aterrorizada. Ela foge para os penhascos, tá certo? Nós acabamos de ler isso. Ela foge para os rochedos, para os montes. Na verdade, ela tenta se esconder onde dá. Ela vai tentar se esconder, não é? Onde der. E quem vai tentar se esconder? O ímpio, o incrédulo. Né? É ele que vai. Por quê? Porque ele não conhece. Né? Porque o mundo, né, na verdade, né, ele vai ser tomado por um grande sobressalto, por uma grande surpresa. Tá certo? Né? E a igreja? Que conhece a palavra, que conhece, não é, os finais dos tempos, aquele que tem, não é, esse entendimento, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, que são remidos pelo sangue do Cordeiro, não é? Esses serão tomados de surpresa e de sobressalto? Claro que não. Claro que não. Não é? Então, um dos motivos reais de nós estarmos aqui todos os sábados é estudarmos, é conhecermos o que vai acontecer. Porque vai acontecer. Agora, esse número de crentes, de cristãos que realmente acreditam, creem e consideram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele será grande? Ele será grande ou não? Porque veja, e a gente sempre bate nessa tecla, eu sempre vou bater nessa tecla até nós terminarmos o livro do Apocalipse, não é?
Os sinais dos tempos, qual é? O grande sinal do final dos tempos? Apostasia. Né? Então, aqueles que achavam, né, que realmente criam, que estavam, em função de toda a situação, eles vão apostatar. Né? Agora, a palavra de Deus diz em Lucas 18:8, abra lá comigo. Lucas 18:8. Né? A palavra de Deus diz, vê lá. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será? A própria palavra de Deus diz, não é? Que os tempos do retorno, da volta do Cordeiro será abreviado, porque senão nem os crentes, não realmente aqueles salvos, né, todos se perderiam. Por quê? Porque realmente, não é? Realmente nós seremos, né, desafiados ao vencedor, né? Ao vencedor terá coroa, ao vencedor terá o galardão, né? Então quem vence, vence algo, vence alguma coisa. Amém? Então, na verdade, nós precisamos estar o quê? Atentos. Né? Nós precisamos estar atentos. Né? E um entendimento, né? Quando a gente lê o verso 17, né? Porque chegou o grande dia, o dia aqui, você pode ver na sua Bíblia, por isso que é importante você estar com ela aberta, que diz assim no verso 17, porque chegou o grande dia aqui é com D maiúsculo, que é o dia do Senhor, né? Porque chegou o grande dia da ira deles quem? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. E quem poderá subsistir? Quem poderá viver? Quem poderá subsistir? Né? Então, quando o sexto selo for quebrado, que começar o juízo final, a porta da graça vai se fechar. Amém, irmão? A porta da graça vai se fechar nesse exato momento. Né? Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos esse temor e tremor. Né? Então, que a gente entenda definitivamente que vai chegar uma hora que nós não poderemos mais nos reconciliar com o Senhor, que nós não poderemos mais se reconciliar com o Cordeiro, que nós não poderemos mais buscar ao Senhor, né? E aqui está absolutamente claro, né? Quando a gente lê realmente o verso 17, a porta da graça se fecha, a porta da oportunidade que eu tenho de declarar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, né? E João, amados, ele vê todo mundo sem Deus tomado por quê? Por um súbito terror. Vão ficar o quê? Aterrorizados, né? Tá certo? Então, amados, nós que temos, né? Que temos esse conhecimento, que nós temos o Espírito Santo do Senhor, né? Nós precisamos, então, nos preparar, né? Nós precisamos saber esperar o Senhor. De que forma nós vamos esperar o Senhor que vem como ladrão, que vem de uma forma que súbita, repentina. E quando nós vamos no capítulo 3, abra comigo, segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, que andou com Jesus, capítulo 3, vê lá comigo, eu estarei lendo a partir do verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se. Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, amados, não é? Esses versos, essa passagem do apóstolo Pedro, o que diz? Primeiro, reitera o dia do Senhor. E o dia aqui, de novo, está com o quê? Letra maiúscula. Então, não é só João, não é só Paulo, Pedro também. Então, no dia do Senhor virá como ladrão, né? E essa terra, essas obras que nela existem, desaparecerão. Por quê? Porque virão novos céus e novas terras. Nós veremos isso, né? Então, o que o apóstolo Pedro tá dizendo para mim e para você? De que forma nós vamos esperar o Senhor? Vocês devem ser pessoas, vocês devem ser cristãos que vivem de maneira o quê? Santa e piedosa. O que é santo? Separado. Separado para quem? Para a obra do Senhor. Piedade, humildade. Tá certo ou não? Ó, 3. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nas quais habita o quê? A justiça. Então, depois da justiça de Deus, que é de Deus, virão o quê? Novos céus e novas terras. Nós vamos ver isso em Apocalipse. Por quê? Porque os elementos se desfarão pelo fogo. A terra e as obras que nela existem desaparecerão. Agora, eu comentei que seremos vencedores. Sim ou não? Aos vencedores, ao que vencer. Né? Então, quando a gente vai aqui no verso 14 de 2 Pedro 3, é exatamente isso que Deus está falando. Por essa razão, amados, diz Pedro, esperando essas coisas, o quê? Tudo isso acontecer, que vai acontecer, mas esperando, tendo paciência, como? Esforçando-se. Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Por que de novo fala esforçam-se? Porque é difícil. Porque é difícil nós estarmos sem culpa, em paz e sem mácula, sem mancha. Só que é assim que vai ter que funcionar. Por quê? No início nós falamos o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o Cordeiro? O que simboliza o Cordeiro? Sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem culpa e em paz. Por que sem culpa? Faz a vontade do Pai. Por que em paz? Faz a vontade do Pai, está com o Pai. Sem mácula, né? Sem nenhum tipo de mancha, ilibado, limpo, santo, a natureza santa. Agora, isso aqui é para quem? É para mim, é para você. Agora, tem que ter o quê, amados? Um esforço. Tá falando que nós não vamos conseguir? Não está falando isso. Tá, não? Não. A palavra de Deus, ela não diz que nós não conseguiremos. Agora, ela diz que vai precisar de esforço. É pouco, não? Não é pouco. É muito esforço. Não é? Então, o que o apóstolo João está vendo é o desespero dos ímpios. É o desespero daqueles que não confiaram, é o desespero daqueles que não acreditaram, é o desespero daqueles que não quiseram.
É o desespero daqueles que começaram a crer, mas se perderam. É o desespero daqueles que, puxa, como é difícil servir a Deus. É o desespero daqueles que falavam que Deus não existe. É o desespero daqueles que falam e dizem que Deus esqueceu de nós. Não, mas Deus esqueceu de mim. Pô, Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus esqueceu de mim. Deus não está me ouvindo. Deus não se manifesta mais na minha vida. E Deus, então, a culpa é de Deus. Só que nós sabemos pela palavra que é santa, que é pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula, que Deus não muda. Se Deus não muda, Jesus Cristo não muda, o Espírito Santo não muda. Quem muda? Somos nós. Não é? Somos nós pelas nossas dificuldades, pelos nossos prazeres, pela nossa carne, não é? Pela nossa apostasia, pela nossa intransigência, pela nossa falta de gratidão, né? Por achar que todos estão errados. Né? Na igreja é assim, né? A culpa é do pastor, a culpa é do presbítero, a culpa é do irmão, que não cumpre, enfim, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente se afaste do Senhor, né? Saia da presença de Deus. Porque a própria palavra diz, não extingueis o Espírito na sua vida, né? Então, o que eu e você, em nome de Jesus Cristo, né? E aqui eu não estou falando de cargo, todos nós, servos e conservos do Senhor, que estamos, né, entrando realmente em Apocalipse, nós temos que ter o quê? Né? Nós temos que ter esse absoluto entendimento de como nós temos que estar preparados no dia do Senhor, que virá. Né? De que forma eu e você temos que estar. Como eu e você temos que estar constantemente buscando o alvo nas nossas vidas, que é Cristo Jesus, carregando a nossa cruz, fazendo a vontade do Pai, se esforçando, né? Permanecendo, apesar de tudo o que passamos, e passamos dúvidas, passamos apertos, enfim, apesar de tudo, o que Deus vem hoje falar para nós, se eu pudesse resumir: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Né? Eu te dou força, mas você precisa se esforçar. Pastor João, você precisa se esforçar mais. Você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa buscar mais a unção do Espírito Santo. Você precisa aprender mais. Você precisa ensinar mais. Você precisa pregar mais. Você precisa curar mais. Então, para isso, você precisa buscar mais o Espírito Santo. Você precisa buscar mais, aumentar o seu fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. É fácil o domínio próprio. É fácil mansidão. É fácil, né? Mas não é só isso, né? A cada dia que passa, eu orando, eu buscando, eu ensinando, eu compartilhando, eu vou fazendo com que a minha carnalidade saia da minha vida. Então eu vou me esvaziando do profano, eu vou me enchendo do santo, que é o Espírito Santo do Senhor. Né? Então, para que eu chegue nesse dia de uma forma santa, né? De uma forma em paz, sem mácula, sem culpa, eu preciso me esforçar a cada dia para que tudo aquilo que não presta na minha vida, para tudo aquilo que não presta na sua vida, para tudo aquilo que ainda é profano na minha vida e na sua vida, né? Vá dando lugar ao quê? Ao Espírito Santo do Senhor, a essa santidade. Né? Amados, se eu pudesse
resumir o livro de Apocalipse, eu resumiria dessa forma, né? Santifique-se, busque, esforça-te. É o que Deus fala para mim, é o que Deus fala na sua palavra. Então, que em nome do nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus Cristo, que a gente tenha, né? Que a gente tenha essa busca, que a gente tenha esse esforço, né? Tá certo? Que a gente tenha essa visão, né? Tá certo? Qual é a minha visão? Qual é a sua visão? O que que a gente precisa enxergar, né? Jesus Cristo, né? Eu busco rumo para o alvo, que é o quê? Jesus Cristo, né? Aprendendo, buscando, né? E aí, não é? Quando nós vamos nos esvaziando do profano e enchendo do Espírito Santo, e quando efetivamente, amados, prestem atenção, quando efetivamente nós buscarmos o Espírito Santo, né? Ele não nos dá só o fruto dele, né? Porque o fruto é uma coisa mais interior, né? É o amor, é a paciência, é a longanimidade, a benignidade, a paciência. Mas Deus quer muito mais. Então, a partir do momento que o que é profano, que não presta, vai saindo da minha vida e o Espírito Santo vai entrando, aí a gente vai pedindo o quê? A parte exterior. O que é a parte exterior? Os dons do Espírito Santo, igreja. O dom de cura, aí nós começamos a curar, nós começamos a falar em línguas, nós começamos a aumentar, né, o dom da fé, o dom da palavra de conhecimento, da palavra de cura, da profecia, né? O dom de interpretar línguas. Então, amados, isso é maravilhoso, né? Então, o Espírito Santo, ele nos fortalece, jamais vai nos deixar sem fé, jamais vai nos deixar sem esperança, porque Deus me criou e te criou à imagem e semelhança dele. Eu às vezes falo isso na igreja, falo isso nas aulas de escola bíblica dominical. Imagem e semelhança. O que é imagem? Quando você olha no espelho, aquilo que é o quê? Que é refletido, né? Em função de tudo que a gente falou, o que é? É o dom, tudo aquilo que você transfere, tudo aquilo que você mostra, tudo aquilo que, né, que você tem a sua imagem, tudo exterior, imagem e semelhança. O que é semelhança? Né? Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que é semelhança? É o caráter. Né? Como é que você mede o caráter de uma pessoa? Quando ela é uma pessoa amorosa, paciente, domínio próprio. É difícil, irmãos? Claro que é. Não é fácil. É muito difícil. É por isso, não é, que é esforço. Esforça-te, né? Esforça-te. Tenha esforço. Você vai ter esforço, você vai vencer, né, a sua alma, os seus desejos, né? E você vai ganhar o quê? O galardão. Ao vencedor será concedido o quê? O galardão. Amém, amados? Né? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor nessa aula. Amém? Para a honra e glória do Senhor, né? Então nós quebramos o quinto selo, quebramos o sexto selo, né? Esse sexto selo aqui, que como nós falamos, chegou o juízo final, o mundo realmente será tomado de absoluta surpresa, o número de crentes não será grande, não é?
todos aqui dizendo e falando, Espírito Santo, Deus, para nós hoje, Jesus Cristo, que a gente precisa se esforçar. Por quê? Porque a porta da graça vai fechar. Tá bom? Então, quebramos o quinto selo. Quebramos o sexto selo. Tá bom? Fechou-se a porta da graça. Amém? Então, nesse momento, não é? Nesse momento nós estamos aqui encerrando, né? Na verdade, essa aula, né? Eu me estendi um pouco mais hoje, mas para a honra e glória do Senhor, agora nós vamos ver um louvor, né? Porque nós sempre assistimos, ouvimos, meditamos e explicamos e recebemos realmente a ministração do Espírito Santo nos louvores. Hoje, um louvor maravilhoso que se chama Para Sempre, não é, do Fernandinho. Amém? Não é? Então, depois desse louvor, dessa adoração, nós voltaremos, né, para continuar aqui o programa, para sermos ministrados em nome de Jesus Cristo nesse louvor. Amém? Já voltamos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive.
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Louvado, exaltado sempre será o nome do Senhor. E aí a gente vai aprendendo, né? Porque nós estamos, né, numa escola, né? Na escola bíblica em ação. Então é importante nós aprendermos também nos louvores, nos cânticos. Primeiro, o que estamos cantando, o que estamos louvando, o que estamos adorando, né? Então, quando a gente se depara com uma letra dessa, não é? Para sempre e eternamente, a gente tem algumas dificuldades de entender, nós seres humanos, né, do que é eterno, né? O que é eternidade, para sempre, né? O para sempre aqui é sempre existiu, né? Esse é o conceito da eternidade, desde sempre existiu. E para nós, isso é difícil da gente entender. Por quê? Porque nós nascemos, nós temos o início. O início foi no ventre da nossa mãe. Tá certo? Que Deus, antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, já nos conheceu. É por isso que eu e você, né, nós somos seres o quê? Infinitos. Nós temos um início e não teremos um fim, porque nós teremos o quê? A vida eterna. Nós não somos eternos, mas teremos a vida eterna. Tá certo? Agora, Deus não. Jesus Cristo não. O Espírito Santo não. Eles são o quê? Eternos. Gozam dessa eternidade. Sempre existiram. Difícil, né? É difícil a gente entender isso, né? Puxa, Deus sempre existiu. O que é sempre existiu? Então, sempre existiu. Não tem um início, né? E sempre existirá, para sempre existirá, né? E o que nos conforta, o que nos deve realmente nos confortar, me confortar e te confortar é que, apesar de nós sermos seres infinitos, nós estaremos eternamente com Deus. Só que para isso nós temos que nos esforçar. Para isso nós temos que nos relacionar. Para isso nós temos que nos curar. Para isso nós temos que nos santificar. E uma dessas formas de santificação, de busca, é o quê? É através do louvor, através dos cânticos. Quando através da minha boca, da sua boca, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, eu exaltado, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te respeitamos, nós te reverenciamos, nós temos temor, nós somos seus servos, né? O conceito de servo, ele é lindo, né? Porque antes nós éramos escravos do pecado. Quem não conhece, quem não conhecia Jesus, eu mesmo, eu fui conhecer Jesus muito tarde na minha vida, então eu era escravo do pecado. Então Jesus Cristo, quando me libertou, não é? Eu como servo o servi de uma forma o quê? Liberdade, em liberalidade, reconhecendo realmente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Então, quando a gente se depara com um louvor desse, é maravilhoso, né? Porque realmente, né, e tem uma dessas funções, é para que eu e você, a gente se fortaleça, se santifique, porque eu estou, eu estou exaltando e glorificando a Deus do corpo, alma e espírito, de corpo, alma e espírito, não é? E aí, não é, na letra até fala aqui, morte, né? Jesus Cristo morreu, não é? E ganhou, não é? Ele
né? Ele é o Cordeiro, ele é o leão, ele venceu para sempre a morte. A morte, onde está a morte? Não existe morte, não é? Para Jesus Cristo, não é? E aí entra o segundo conceito, assim, difícil de nós. Esse um pouco menos, mas difícil também. Puxa, ressuscitou. Puxa vida, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu estou te falando isso porque a gente não vê, isso não é comum, isso é muito incomum. Né? Eu, na verdade, nunca vi ninguém ressuscitar, tá certo? Não sei se você tem essa experiência, eu nunca tive. Né? E é por isso que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho que crer que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Eu tenho que crer que Ele é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que me ama, um Deus que está comigo, me protegendo, me guardando, um Deus que está no meio da igreja, o candeeiro. Eu tenho que acreditar nisso. Como é que eu acredito nisso? Falando e verbalizando. Senhor, Tu és Deus, Tu ressuscitou. Né? Então, quando nós nos deparamos com um louvor desse, né, para a honra e glória do Senhor, a gente tem que realmente entender. E aí sim, né, louvar e adorar, né, como diz, né, ao final do louvor, cantamos aleluia, aleluia, aleluia. O que é? O que significa aleluia? Aleluia é louvar. Cantamos, louvamos, adoramos, exaltamos. Por quê? Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque venceu a morte, porque Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade, o Senhor dos exércitos. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o alfa, o ômega, o pão da vida que desce do céu, não é? O bom pastor. Não é? Então, na verdade, amados, a gente vai realmente fazendo com que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, não é? Para que a gente o adore, para que a gente o glorifique, né? Para que a gente o tema de todo o coração e de todo o entendimento. Então, por isso que o louvor, a adoração, né, o ministério de louvor e adoração numa igreja, ele é muito importante, né? Muito importante, né? Porque a partir daí, não é, que os levitas, não é, que aqueles realmente que estão adorando, né, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo, não é, eles na verdade fazem com que a igreja entre em adoração. Né? Então é por isso que um louvor de adoração, ministério de louvor e adoração de uma igreja tem que ser muito sério, muito competente. As pessoas realmente têm que ser santificadas, consagradas ao Senhor. Tá certo ou não? Amém? Então eu glorifico a Deus por mais esse programa, não é? Nós realmente praticamente já vimos, né, até o sexto selo, não é? Já fechamos o sexto selo. A partir da semana que vem, na aula da semana que vem, no programa da semana que vem, nós vamos falar no capítulo 7 de Apocalipse, que trata dos 144 mil, né? Entender realmente o que é, por que é, para que é, não é? Tá certo? E aí a gente vai caminhando para a honra e glória do Senhor, não é? Já estamos avançando, né? Já estamos aí no capítulo 7, depois dos 144 mil. Depois desse entendimento, nós vamos quebrar o sétimo selo e vamos avançando. Avançamos nas trombetas, nas taças, enfim. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos caminhando, né, para que o Espírito Santo do Senhor nos ensine. Amém? Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, enfim, você, por favor, me mande o zap no 19993052651, 19993052651. Já peço a você, amados, que assim que você receber, né, esse áudio, né, esse programa, por favor, compartilhe. Compartilhe a palavra, irmão. Ensinamento, compartilhe a palavra. Né? Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes aqui em Indaiatuba, tá certo? Nós estamos lá na Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Segunda-feira, né,
nós temos, a partir de março, né, a partir de fevereiro, perdão, nós temos a nossa teologia. Se você se interessar, realmente venha fazer teologia conosco. Quarta-feira, culto de estudo e oração. Temos também na quarta-feira, na primeira quarta-feira, culto da família, né? Aí no domingo, às 10 horas, o nosso Ministério de Ensino, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Domingo às 19 horas, o nosso culto de celebração, e o primeiro domingo de cada mês nós temos o culto de ceia. Temos também as reuniões dos lares, que acontecem de 15 em 15 dias, nos nossos grupos de comunhão, não é? O objetivo é aprender mais do Senhor. O objetivo é ser curado, ser liberto, ser transformado. O objetivo é que Deus nos fortaleça através do Espírito Santo, que esteja conosco, que nos ensine a sua palavra, que essa palavra realmente esteja conosco, né? E que ela dure para sempre, como diz, né? Para sempre, essa palavra seja uma verdade para sempre nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus, glorificamos o seu santo nome e agradecemos. Amém? Se você tiver também algum pedido de oração, qualquer um, tá certo? Qualquer um, me mande o zap. Nós temos um caderno de oração que nós oramos todas as quartas-feiras. Não, pastor, eu não quero que você ore, eu quero que você marque e coloque na arca de caderno de oração. Não tem problema, a arca de caderno de oração nós temos ali também, para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós louvamos o seu santo nome, te adoramos, glorificamos, te amamos, te reverenciamos, tememos a ti, Pai. Muito obrigado por mais esse programa, muito obrigado por mais essa Escola Bíblica em Ação, que está realmente nos nossos corações. Está nos nossos corações, Pai, para que a gente te ame cada vez mais, para que a gente entenda cada vez mais o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, amados, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos acompanhe. Nos acompanhe, não é? Nesse domingo, no restante desse sábado, e nos acompanhe nessa semana. Pai, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal, nos livre da aparência do mal, e que nós estejamos cada vez mais firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Beijo no coração a todos e um excelente final de semana, em nome de Jesus.